Fala nação, tudo beleza? Antes de começar o vídeo, queria só pedir a vocês que curtem o nosso conteúdo, que façam algo bem importante que vai nos ajudar muito, que seria se inscrever em nosso canal, ativar o sino para não perder nenhuma novidade, deixarem um like para o YouTube entender que vocês curtiram o vídeo e querem continuar recebendo conteúdo como esse, e por fim, que vocês comentem também o que vocês acharam. Isso vai contribuir bastante para o crescimento do nosso canal e para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Feito isso, vamos pro vídeo. Do terceiro título da competição. Fala, Cris, tudo bem? Tudo ótimo, William, bom dia a todos que estão aí no estúdio, todos os fãs de esporte que estão nos acompanhando. Inclusive já mudei até a camisa, né? Vestindo aqui o uniforme branco, porque hoje o Flamengo já virou a chave, vai para o Uruguai, né? Para, enfim, disputar essa final da Libertadores contra o Palmeiras, tão aguardada aí na expectativa durante tantas semanas para esse grande confronto, né? O Flamengo que ontem acabou cedendo um empate com um jogador a menos, jogando lá na Arena do Grêmio, mesmo sem torcida. Enfim, o malvadão selvagem, como agora está sendo chamado o Flamengo depois daquele Aeroflá inesquecível que aconteceu na sexta-feira antes dessa mini temporada aqui em Porto Alegre. Então agora o Flamengo contou também com o empate lá do Atlético Mineiro com o Palmeiras, né? Então, assim, a diferença de pontos continua sendo a mesma. O Flamengo ainda com chances matemáticas de ser campeão brasileiro, mas obviamente com foco total nessa partida lá no Uruguai. O time saiu do hotel um pouquinho atrasado do que estava programado. Na programação normal seria às 8h15, acabaram saindo com 45 minutos de atraso. Mas já entrei em contato aqui com a assessoria do clube. A programação do voo continua normal, às 10h45, com desembarque lá no Uruguai por volta de 12h05. Lembrando que eles vão descer para uma base aérea ao lado do aeroporto, justamente para evitar o contato com os torcedores, fazer aquele processo de imigração ali de forma exclusiva. O hotel fica cerca de 3 minutos ali dessa base aérea, e o Flamengo já treina às 4 horas da tarde lá no Campeão del Siglo, que é o estádio do Peñarol, clube que fez a parceria com o Rubro Negro para essa semana fazer os treinamentos antes da partida contra o Palmeiras, William. Boa. Cris, é o seguinte, ontem no jogo Grêmio e Flamengo, né? Após o jogo, um reboliço nas redes sociais, Cris. Até agora estou recebendo mensagens aqui das reclamações do torcedor do Flamengo. Fala, pô, não é possível, o Renatão entregou o jogo pro Grêmio, não podia ter tirado o Vitinho, não podia ter feito essa mudança, não sei o quê. Pô, tira o Renatão, não dá. Olha, é uma gritaria, claro que tem gente que defende, mas tem uma gritaria, um barulho danado sobre isso. E você fez essa pergunta pro Renato. Eu vou rodar aqui a pergunta para o Renato, a resposta do Renato, Cris. Eu queria que você ficasse mais um pouquinho com a gente, porque da resposta do Renato eu vou voltar para você, eu quero falar uma coisinha aqui no ar. Vai lá, Renato, vai lá, fala aí, meu filho. Pergunta da Cris Mussi, dos canais Disney. Renato, boa noite. Como você se sentiu com tantos pedidos de torcedores do Grêmio pedindo para aliviar a vida para o tricolor, que está em uma situação complicada, podendo cair para a Série B? O Flamengo aliviou? Olha, Cris, isso é um tipo de pergunta que me ofende, porque eu sou profissional. Eu trabalho num grande clube, da mesma forma que é um grande clube o Grêmio também, e a minha equipe sempre vai jogar para vencer. Foi o que aconteceu hoje. Então a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, você no caso, em termos de perguntas, porque uma pergunta dessa está desrespeitando o profissional. E eu acredito que você tenha visto o jogo, né? Então o jogo foi bastante pegado, como falei. Poderíamos, inclusive, até ter vencido, até porque nós tínhamos um jogador a mais. Agora, eu volto a repetir, é uma pergunta que ofende qualquer profissional. Eu penso o seguinte, pergunta, assim, se a Cris falasse pro Renato, afirmasse, aí é ofensivo. Você entregou o jogo, né? É ofensivo, né? É ofensivo. Agora, uma pergunta, Cris. Estou falando aqui do reboliço. O que te levou à pergunta? Tirou da cabeça? Não, estava um reboliço danado, não estava, com o torcedor do Flamengo? Exatamente, William. Da mesma forma que ele é profissional, nós também somos, né? E no meu entender, eu acho que nós, como repórteres, somos representantes da torcida, enfim. Inclusive da torcida do clube que a gente está cobrindo naquele momento. E ontem eu estava ali representando a torcida do Flamengo, sobretudo num jogo em que não havia torcedores, né? Então os olhos
dos repórteres, enfim, de quem estava participando ali do jogo, são muito mais atentos. Na minha percepção de repórter, as mudanças que ele fez no jogo, né, exatamente, o Flamengo já ganhava por 2-0, com um jogador a mais, o Vitinho fazendo uma grande partida, inclusive chegou ao seu 29º gol, tem 15 assistências, enfim, o maior garçom do time, estava tendo a oportunidade, enfim, de atuar e jogar bem. Ele tirou esse jogador para colocar um jogador com uma postura mais defensiva, né? Chamando, enfim, o Grêmio para o campo de ataque do Flamengo. Então, enfim, nós vimos o jogo, como ele disse ali, eu realmente vi, futebol também é interpretação, e na minha interpretação eu quis provocar a ele essa resposta justamente porque se essa decisão levou o Flamengo a dar uma aliviada. Mas eu até me surpreendi depois nas redes sociais, realmente com a torcida, né, que apoiou muito essa pergunta, apesar de ter sido criticada também, né, ninguém agrada a todo mundo. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que tirar os treinadores, sim, da zona de conforto, principalmente o Renato, né, em todas as coletivas que eu tive a oportunidade de participar no pós-jogo, atuando aí pela ESPN, cobrindo o Flamengo, ele realmente só responde as mesmas coisas, que o Flamengo é obrigado a vencer de 3 em 3 dias, lesões, desfalques. Perguntas técnicas e táticas eu já tentei fazer também, não obtive resposta, então ontem eu quis fazer uma provocação, até porque eu sou dos anos 90, enfim, acompanhei um outro tipo de jornalismo sendo feito e não achei ofensiva a pergunta, então obrigado pelo esse espaço aqui também para poder a gente discutir essa questão. Imagina, Cris, é o que eu falo, o repórter não pode perder essa missão de ser interlocutor da torcida também. A gente vai olhar o jogo, a gente vai perguntar sobre tática, sobre técnica, por que fez tal substituição, por que tal jogador não entrou, são perguntas da nossa análise do jogo, mas a gente também vai ouvir, como a gente brinca aqui no programa, Cris, o papo da padoca, né? Qual é o papo da padoca? Por que a gente tem que subestimar o papo da padoca? E qual é o papo da padoca? Ah, o Renatão entregou o jogo, ou não entregou, ou não sei o quê, porque a relação dele com o Grêmio e tal. Você tem que ouvir e fazer essa pergunta até para que ele possa responder e se explicar. É isso que eu ia dizer. Eu vejo totalmente diferente do que o Renato disse ali. A pergunta dá a ele a oportunidade dele explicar e rebater as acusações que ele estava sofrendo e está sofrendo até agora de grande parte da torcida do Flamengo. Ah, estão dizendo que eu entreguei? Não. Eu não entreguei, joguei sério, pensei isso, pensei aquilo, tirei o Vitinho pensando assim, tarará. A pergunta dá a ele, ou deu a ele a oportunidade dele dar a visão dele. Claro. Então eu não vejo nenhum tipo de ofensa, na minha opinião, respeito a opinião do Renato, mas pergunta, questionamento é para ser feito, sim, em entrevista coletiva. As pessoas precisam entender que perguntas delicadas também precisam ser feitas. Claro. A gente está muito acostumado com essas coletivas low profile e talvez as pessoas tenham perdido a referência. Como diria Milor Fernandes, jornalismo é também contestação, o resto é armazém de secos e molhados. Né? Então, as pessoas acham que todos nós somos assessores de imprensa, de clubes e de ideologias e do canal não sei o quê. Nós não somos isso. Nós fazemos jornalismo. Nas minhas aulas de jornalismo na Casper Libero, eu ocupo uma aula inteira com a questão perguntas delicadas. Perguntas delicadas precisam ser feitas. Não existe pergunta indiscreta. Indiscreta é a resposta. Se ele tivesse falado, entreguei o jogo para o Grêmio, isso seria indiscreto. Se ele está seguro que não entregou o jogo para o Grêmio, não há ofensa nenhuma em relação a isso, do meu ponto de vista. Parabéns, Cris. É isso. Obrigado, viu, Cris? Você vai voltar com a gente ainda, tudo certinho, Inclusive, perfeita pergunta. Eu queria... William, só queria completar com uma coisa. Enfim, quando eu era criança, eu ouvi um ditado que a minha avó falava sempre, que é um ditado popular chinês, que perguntar não ofende, né? Porque, enfim, ignorante é aquele que não pergunta. Quando a gente pergunta, a gente, enfim, dá a oportunidade de aprender em ouvir o outro. E ontem ele preferiu, enfim, criticar a minha pergunta do que realmente esclarecer o que aconteceu no jogo. Então, obrigada aí pelo apoio de vocês, é isso. Tá show, Cris, parabéns, viu? E você volta daqui a pouquinho, o pessoal embarcando. Chama aí que você tem prioridade, Cris. Mas é o seguinte, agora vamos lá. O torcedor está exagerando com relação ao Renato? Porque é porrada, hein? O cara tá há dias da final da Libertadores. Tá tomando porrada. Tem exagero? Não, sabe o que deixa o torcedor indignado? É o combo. É tudo junto. Não é só a substituição de tirar o Vitinho para colocar o Pires da Mota. O que é o combo? O combo é, por exemplo, o Renato. É óbvio que todo mundo sabe a identificação, tudo que ele significa para o Grêmio, e é óbvio que o Grêmio está no coração dele.
Só que hoje ele é treinador do Flamengo. Ontem ele estava defendendo o Flamengo. Então, por exemplo, na minha opinião, não tem nada a ver ele ficar no meio do jogo de papinho com os jogadores do Grêmio. Eu respeito. Olha só, ele não comemorar os gols também faz parte do combo e também deixa o torcedor revoltado. Eu até entendo. Ele não quis comemorar em respeito ao Grêmio, os jogadores às vezes fazem isso. Eu até discordo. Eu acho que não é falta nenhuma de respeito. Sabe, se o Marinho joga no Santos, faz um gol no Ceará. Ele tem que comemorar. Hoje ele é jogador do Santos. Né? Ou o Gabigol joga no Flamengo, faz um gol contra a Inter de Milão. Ele tem que comemorar. Hoje ele é jogador do Flamengo. O Renato não quis comemorar os gols. Isso já deixa o torcedor bravo. O Renato fica várias partes durante o jogo, vários momentos, com a mãozinha na boca, conversando com o Cortez, conversando com não sei quem. Torcedor, ele tem que estar conversando com o jogador do Flamengo. Ele é técnico do Flamengo. Bom, tudo isso à parte, eu sinceramente não acho que ele aliviou, não acho que ele tirou o Vitinho, e aí eu sei que os torcedores discordam de mim. A grande parte da torcida do Flamengo. Mas tudo bem, é a sua visão. Ele, na minha interpretação, o Vitinho tinha feito 2 gols, o jogo estava 2-0, ele pensou, o Vitinho já fez o que tinha que fazer, eu vou tirar, se eu não levar mais nenhum gol, o jogo está ganho, e vou pôr o Pires da Mota. Só que a alteração que ele fez deu errado. E realmente, o torcedor tem mais um motivo para ficar indignado. O resultado. Estava 2-0, o Flamengo com jogador a mais, as substituições não deram certo, ele deu campo para o Grêmio, que fez 2-2, e teve chance de fazer o 3-2. O torcedor do Flamengo tem todos os motivos para ficar indignado. Pô, estava com jogador a mais, jogo ganho. Agora, a única coisa que eu discordo, e aí, respondendo a sua pergunta, que eu usei tudo isso para responder e vou finalizar respondendo na prática. Eu acho que tem um exagero, sim. Não acho que o Renato fez para aliviar para o Grêmio. Ele errou no que ele pensou. Principalmente nessa aí, que é a que está pegando mais, né? Sim. Tirou o Vitinho, na minha interpretação. Ele errou na substituição, ele achou que aconteceu uma coisa, deu outra. Agora, junta tudo, não comemora gol, fica conversando com os jogadores do time adversário durante o jogo, as substituições não dão certo, o time estava com a vitória na mão, o torcedor fica mais bravo porque ia se aproximar do Galo, não aproximou. Junta tudo, o torcedor fica revoltado, tal. Na minha opinião, há um exagero. Porque eu também fui olhar nas redes sociais, torcida do Flamengo, muitos defendendo que ele não tinha nem que ir para Montevidéu. E muitos dizendo assim, mesmo que ganhe no sábado, logo depois do jogo tem que demitir. Sabe o que eu fiquei pensando? No Brasil, né? E é uma coisa curiosa. O Palmeiras e Flamengo fazem uma decisão histórica no sábado. Sim. Quem ganhar será tricampeão da América. Sim. O Palmeiras acaba de ganhar a Libertadores e Copa do Brasil. O Flamengo também vários títulos e tal. Só que os dois técnicos, a torcida pegando pesado. O Abel, por causa dos Palmeiras e São Paulo da semana passada, e o Renato por causa desse jogo de ontem. Fica imaginando. Final da Libertadores e os técnicos, só levando paulada. Imagina o técnico dos times que estão lá embaixo. O Carille, o Guto Ferreira, não é verdade? O Jair Ventura, o Mancini. Meu Deus do céu, viu? Fala, Breiler, manda aí, garoto. Eu concordo que é exagero pedir a cabeça do Renato para o jogo antes de uma final, não tem cabimento. Mas o fato é que o Renato tem errado demais. Errado muito, né? Em abordagem do Campeonato Brasileiro, em como ele trata a competição. E para mim, ontem, ele tratou a partida contra o Grêmio como um jogo de churrasco. Aquele segundo tempo, depois que o Flamengo faz o gol,